A gente precisa aprender essas realidades e entender que muitas vezes a gente não controla Deus. A gente não controla o que Deus vai fazer. Para a gente alcançar, entender, chegar a ter uma fé mais madura. E vocês já perceberam que hoje vai ser um dia que eu vou pedir a paciência de vocês, que eu estou meio sem voz, né? Mas se o título do sermão é Misteriosos Caminhos de Deus, talvez seja misterioso também alguém sem voz pregar. E vai ser o que, com a graça de Deus, vamos até o final da mensagem hoje. Mas para ajudar e fazer com que a gente consiga chegar no final da mensagem, nós vamos fazer o seguinte. A leitura do texto, agora, o Hugo vai fazer. E depois, durante a mensagem, quando tivermos os textos bíblicos projetados na tela, eu vou pedir a ajuda de vocês. Aí, quando os textos bíblicos, depois, durante a mensagem aparecerem, toda a igreja lê junto os textos enquanto eu me recupero um pouco. Combinados? Posso contar com a ajuda de vocês? Amém. Muito bom. Hugo, está contigo. Se quiser continuar o sermão também pode. Vamos lá. Jeremias 40, 7 a 12. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres, as crianças que não haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o netofatita Jazanias, filho de Macatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Ele prometeu. Quanto a mim, ficarei em Mispá, e os representarei diante dos babilônios que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispá, onde se encontraram com Gedalias. Depois, seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos corações, ouvidos e mentes para receber a Tua palavra em nossas vidas e provoque em nós a transformação que o Senhor quer realizar através da Tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Mais um ano começando e nós retomamos essa série no livro de Jeremias, né? Alguns se perguntaram, essa série não vai acabar mais, né? Talvez acaba hoje que acaba a voz, né? Mas a série do livro de Jeremias, ela vai acabar ainda com a graça de Deus, ainda nesse ano de 2024. Eu aproveito e comento com vocês o que virá pela frente nessa série. Entre uma pausa e outra na série, né, ao longo do ano, por conta de mensagens conectadas a ocasiões especiais, né? Tem culto de ceia, culto de batismo, a Páscoa, tem o Natal. Tem 2 mensagens nesse ano que o Cores e El me pediram para pregar sobre mordomia, não uma, 2. Mas as outras vão ser enfocadas nessa parte final do livro de Jeremias, e assim nós vamos
com a graça de Deus, concluir a série nesse ano. Eu aproveito e mostro para vocês o que vem pela frente. Essa hoje é Os Misteriosos Caminhos de Deus, Jeremias 40 e 41. Domingo que vem vai ser essa mensagem, A Morte no Nilo. Parece título de livro de Agatha Christie, né? Mas é isso mesmo. A Morte no Nilo vai ser de Jeremias 42 a 44. Depois nós vamos passar por 45, aprendendo de Baruque, que era o escriba que escreveu o livro, né, de Jeremias. Depois, como Deus lida com as nações, a queda da Babilônia. E a última, agora é o fim mesmo. E quando a gente chegar lá, vocês vão entender por que esse título, agora é o fim mesmo, tá bom? Assim que apertem os cintos, nós vamos juntos nesse ano com a parte final dessa série, hoje, sobre os misteriosos caminhos de Deus. Primeiro ponto vemos estrangeiros cumprindo os propósitos de Deus. Na mensagem passada em Jeremias, nós vimos o que aconteceu com a queda final de Jerusalém para os babilônios. Lembrando que a Babilônia ela estava sendo usada para trazer esse juízo de Deus sobre o povo em Judá. E aí a gente recorda que nesse momento os estrangeiros eles estavam fazendo de maneira correta e íntegra aquilo que na verdade se esperava que o povo de Deus fizesse. Aquilo que a gente esperava que o povo de Deus, na sua aliança, o Hugo mencionou a aliança no louvor, que se esperava que o povo, na sua aliança com Deus, cumprisse, na verdade, eram os estrangeiros que estavam cumprindo. Lembremos, o comandante de Nabucodonosor, mais um desses nomes difíceis, Hugo, Nebuzaradan, ele havia sido cuidadoso com os mais pobres, como era esperado que o povo de Deus fizesse. Vejam o que ele fez, agora é a hora de vocês me ajudarem. O que o Nebuzaradan fez? Isso de vocês lerem ajuda duplamente, né? Ajuda porque vocês me dão descanso para a voz e depois também ajuda porque com essa voz suavezinha, que rouca, alguns vão acabar dormindo, aí vocês acordam para ler o texto. Obrigado. A gente lembra também que Ebed-Meleque, o etíope, ou seja, outro estrangeiro, havia sido aquele que havia resgatado Jeremias da prisão no poço, resgatando Jeremias de um sofrimento terrível no fundo da cisterna. E Ebed-Meleque, ele foi depois, quando os babilônios invadiram, poupado, protegido, resgatado por causa daquilo que da sua bondade com Jeremias. Nós vamos voltar a falar mais dele hoje. Também vimos na mensagem passada que o Nabucodonosor havia ordenado ao seu capitão, o Nebuzaradan, que encontrasse o Jeremias, o libertasse e cuidasse dele. E aí vemos no começo do capítulo 40, dentro da sessão que estudamos hoje, Nebuzaradan libertando Jeremias. Alguns de vocês que têm boa memória vão poder dizer assim: mas ele já não libertou Jeremias no capítulo 39? Você contou isso naquela mensagem. De fato, ele já havia libertado Jeremias. Ainda que a gente não possa descartar que Jeremias tivesse sido preso de novo, ele foi várias vezes, né? Em tempos tão conturbados, o mais provável, na verdade, é que o começo do capítulo 40, os primeiros 6 versos, sejam uma versão expandida, mais detalhada, do que a gente viu acontecer no capítulo 39. Ou seja, é a mesma libertação,
só que um pouquinho mais explicada por que o Nebuzaradã liberta Jeremias. Mas vejam que curioso. Um estrangeiro libertando o profeta Jeremias, cuidando dele, oferecendo a ele liberdade para ele fazer o que quisesse fazer, para ele ir aonde quisesse ir. É um contraste impressionante com a atitude dos reis e das autoridades de Judá em como eles lidaram com o profeta Jeremias ao longo dos anos. Mas esse oficial estrangeiro, o Nebuzaradã, ele tinha uma teologia melhor do que há muita gente em Judá. E aí, vejamos juntos o que ele diz. Lembre-se, isso é Nebuzaradã falando. O comandante, capitão da guarda dos babilônios. Ele que falou isso. Vocês imaginam Jeremias no meio do povo, lá no meio do povo, que ele já tinha se libertado. Aí ele ouve o Nebuzaradã falar isso. Vocês imaginam Jeremias, o sorrisinho de canto de boca que deve ter dado Jeremias aqui? Vocês me ouviram falar isso 40 anos. E vocês não prestaram atenção. Isso. Agora o estrangeiro está falando isso para vocês. E dá uma risadinha. Essa é a minha adição ao texto, tá bom? Não está falando aqui que Jeremias deu uma risadinha, mas eu imagino. Porque é bem possível que Jeremias tenha pensado, é isso. É exatamente isso. Eu tenho dito isso para vocês por 40 anos. E precisa vir o Nebuzaradã lá da Babilônia para mostrar que entendeu algo que, na verdade, eu venho avisando a vocês todo esse tempo. E o Nebuzaradã, ele não somente havia feito o que a lei dos hebreus previa antes, né, no pacto, na aliança, na lei, sobre o cuidado com os pobres. Ele também, quando tira Jeremias da prisão, ele doa generosamente a Jeremias. Também ecoando o que a lei dizia sobre provisões que deveriam ser fornecidas a quem saía da escravidão. E é muito interessante isso. É impressionante, na verdade, como os estrangeiros nesse relato conseguem ver, entender e agir de maneira mais correta do que aqueles do povo, do que aqueles que receberam a lei do Senhor, que deveriam ser os que deveriam viver e agir de maneira correta por causa da sua fé no Senhor. E é um estrangeiro que não havia recebido aquela lei, não havia feito essa aliança nem esse pacto com o Senhor, quem estava dizendo e demonstrando com as suas ações que havia entendido. Misteriosas maneiras em que o Senhor escolhe nos ensinar algumas coisas. Aí a gente passa para Gedalias. Um líder íntegro, ingênuo, mas com um final trágico. Quem não gosta de spoiler, já dei spoiler no título da sessão, né? Mas é só ler o texto que você já sabe o que acontece com Gedalias. Gedalias, ele foi nomeado pelo rei da Babilônia para governar o povo pobre que havia ficado em Judá. Vamos recordar uma coisa. Quando Nabucodonosor leva o povo por exílio, o rei morre, apesar dos Zedequias, né? E ele leva a alta corte, aristocratas,
artesãos. Ele leva todos aqueles com mais habilidades, ou capacidades, ou posição social, ou riquezas. Ele leva para o exílio. Ele deixa alguns em Judá. Quem são os que ficam em Judá? O texto nos diz que são os mais pobres. E aí ele pede que Gedalias seja como que um governador desse povo mais pobre que fica. O que nós sabemos de Gedalias? Ai, o Hugo sofreu aqui com os nomes, né, Hugo? Mas é que é interessante. Aqui nesse texto, a genealogia do Gedalias ela é citada 2 vezes. Porque era importante, devia ser importante, saber quem era Gedalias. Ele era da família que havia apoiado a reforma do rei Josias. Quem era o rei Josias? Hoje eu estou apertando vocês com a memória, né? O rei Josias era aquele rei do comecinho da série do livro de Jeremias, quando Jeremias começa a reinar. Quando Jeremias começa o seu ministério profético. Tinha um rei novinho, Josias. Jeremias era novinho também, um profeta novinho, um rei novinho. E Josias, porque descobre o rolo da lei, ele promove uma reforma no povo de Judá, para lembrar da lei. O avô do Gedalias, Safã, ele havia levado e mostrado ao rei Josias o rolo que havia provocado aquela reforma. Olha que bacana, né? Como que, né? O mundo dá voltas, né? Uau, uau. 40 anos depois, o avô tinha sido aquele que tinha levado o rolo para o rei Josias, Safã. E agora Gedalias está aqui. Mas o pai do Gedalias, Aicã, a gente já viu ele, rapidinho, mas a gente viu ele no capítulo 26 de Jeremias. Ele foi aquele que protegeu Jeremias e evitou que ele fosse morto. O pai do Gedalias, Aicã. E aí, a genealogia repetida nos lembra, é esse cara. Ah, que interessante. É dessa família. É desse pessoal aqui. Era do grupo que esperava, desde o passado, que o rolo e a reforma provocassem uma mudança. Era do grupo que depois, lembra do próprio rolo, outro rolo que aparece na história, com as profecias de Jeremias escritas por Baruque, e que o rei Jeoaquim, lembra o que ele faz? Ele corta, e o que ele faz? Joga no fogo. Joga no fogo. Queima as profecias. E o pai, a família do Gedalias, era do grupo, não faça isso. Não faça isso. É a palavra de Deus. Agora, nesse momento, o neto, o filho, é posto como governador entre os mais pobres de Judá, daqueles que não foram levados para o exílio. O mundo dá voltas. E ele se torna um governador, alguém que é do povo. Governando o que era um território ocupado pela Babilônia, já não era mais Judá independente, né? Agora era o território ocupado. A Babilônia mandava ali. Aquilo ali, no máximo, poderia vir a ser uma província do Império Babilônico. Mas é essa pessoa que é colocada como governador, o Gedalias. Quando a gente lê o capítulo 40, ele aparenta ser sábio na gestão dessa nova situação delicada. A sabedoria aparece no discurso que ele faz. Um discurso que, aliás, ecoa, pela linguagem muito parecida, a carta de Jeremias aos exilados, que apareceu lá atrás, no capítulo 29. Lembra que Jeremias às vezes não está muito na ordem cronológica. Então, no Jeremias 29, que se a gente pudesse ter capítulos preferidos da Bíblia,
Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas se a gente puder ter, esse é um dos meus preferidos, o capítulo 29 de Jeremias. A carta que Jeremias escreve aos exilados, já exilados na Babilônia. O que o Gedalias fala aqui é muito parecido ao que Jeremias falou naquela carta, e eu peço a ajuda de vocês. Depois, em casa, vocês voltam ao capítulo 29 e leiam a carta de Jeremias e vão perceber, poxa, é parecido mesmo. Ou seja, aparentemente Gedalias era um líder certo, para o momento certo, dentro das limitações, das condições que estavam dadas. Os judeus que estavam espalhados, né, pelas nações vizinhas, porque haviam fugido, eles começam então a regressar a Judá. Eles começam a trabalhar nos campos que foram dados a eles e, o que o Hugo leu, tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Mas Gedalias, aparentemente, além da sua integridade, da sua sabedoria, ele também tinha uma certa ingenuidade. E essa ingenuidade levou ao seu final trágico. Lhe custou a vida. Ele teve pouco discernimento sobre em quem confiar. Chega um momento em que Joanã, que era um dos comandantes que havia ficado, e outros soldados, alertaram a Gedalias que havia um certo Ismael que estava em aliança com o rei de Amon. Amon era uma nação vizinha que muitas vezes entrou em conflito com Judá. E Ismael, em aliança com o rei de Amon, queria matar Gedalias. E o que Gedalias faz? Ele não acredita. Ele não acredita que... Não, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que passou, do exílio, como que alguém do nosso povo, vai querer ainda fazer algum mal e mal contra mim? Não, isso que você está dizendo é mentira e não acredita em Joanã. Infelizmente, o que acontece depois é que numa refeição, olha que terrível, à mesa, quando Gedalias estava convidando Ismael e os seus soldados e estavam comendo, estavam à mesa, Ismael e seus soldados levantam de salto, de uma vez, tiram as espadas e matam a Gedalias. E já vamos ver um pouco mais como foi cruel Ismael. Mas antes de passar para ver mais sobre, através de quem Gedalias sofreu essa violência, paremos um momento para refletir em algo. Voltemos a pensar no etíope. Lembra do etíope? Ebed-Meleque. O etíope que ajudou a Jeremias. Na história, aqui, contada para a gente no livro, Ebed-Meleque ele foi íntegro, cheio de compaixão, agiu bem, resgatou a Jeremias. Aí no final, ele foi recompensado por Deus. Recebeu cuidado, proteção e a vida como a recompensa. É o que nós vimos no trecho logo anterior a esse. Recebeu cuidado, proteção e a vida como recompensa. E Gedalias? Gedalias também foi íntegro. Foi correto. Ele foi justo ao lidar com o povo naquela situação que eles estavam vivendo.
Mas o final de Gedalias é diferente. Ao final, Gedalias é traído e assassinado de uma maneira vil e injusta. E nessa pausa eu quero que a gente pense sobre o seguinte: como que nós lidamos com isso, que em alguns momentos a justiça, a integridade, a compaixão recebem como recompensa a vida nas mãos de Deus. E outras vezes, a mesma justiça, integridade, compaixão não resultam em vida, mas em morte, e ainda morte nas mãos de pessoas cruéis e injustas. E eu trago isso para vocês, queridos, porque talvez seja bom para a gente, para a nossa fé, reconhecer que a nossa relação com Deus não é sempre assim uma relação de ação e recompensa. Nessa visão equivocada de Deus, em que a gente, se eu fizer tal coisa, então Deus vai fazer aquilo que eu quero. Aliás, talvez esse seja parte do problema. Porque o que a gente pode dizer é que muitas vezes, pelo menos, não será a recompensa que esperamos ou aquela que nós julgamos merecer. E da mesma maneira que o Senhor nos surpreende nessa história, ao nos mostrar o bem que nos chega através das mãos daqueles que não creem, Ele também nos mostra que a fé e a integridade, elas não são uma salvaguarda. A fé e a integridade nossas não são um seguro para evitar que passemos por sofrimentos e injustiças no mundo. Aquele teu amigo percebeu isso. E que bom que percebeu. Logo, porque talvez a fé de um novo convertido, nesse momento, vai ser mais madura do que muitos de nós que estamos há muito tempo na igreja. A gente precisa aprender essas realidades e entender que muitas vezes a gente não controla Deus. A gente não controla o que Deus vai fazer. Para a gente alcançar, entender, chegar a ter uma fé mais madura. Passemos então para o Ismael. O Ismael, de novo nas genealogias aqui, né, Hugo? Era filho de Netanias. O que quer dizer isso? Ele era da linhagem real. Ele já havia sido um dos oficiais do rei de Judá. Junto com outros homens, eles possivelmente eram de um grupo que não estava contente com o domínio dos babilônios sobre eles agora. Então ele estaria não só amargurado com a violência que havia sofrido a família real na mão dos babilônios, né? Porque se ele e a sua família serviam o rei Zedequias foi brutalmente assassinado por Nabucodonosor e pelos invasores babilônios. Então, se o Ismael não estava contente com isso, possivelmente ele também não estaria contente que Gedalias, que era do grupo que era crítico à linha de ação do rei Zedequias, fosse justamente aquele que estava no poder agora. Vocês imaginam, assim, vou usar uma linguagem mais da nossa época para ver se a gente entende. Como que alguém da oposição é agora quem manda? Como que alguém da oposição é quem está no poder agora? Isso não está certo. E ele, amargurado, vai tentar fazer alguma coisa contra aquele que estava no poder. Mas o que nós vemos, então, é a continuidade do ciclo de violência. Gedalias assassinado, muitos outros que estavam com Gedalias e outros que
estavam vindo para Jerusalém. Eles estavam em Mispá. E aí 80 pessoas, peregrinos, estavam caminhando para vir para Jerusalém adorar. Possivelmente eles receberam notícia que um novo governador, que era simpático ao povo judeu, que estava ali, estava governando. Então eles vêm para Jerusalém, 80. Ismael e seus soldados saem ao encontro deles, chorando. Olha só, que terrível, né? O fingimento, a mentira. Olha que aconteceu algo terrível com Gedalias. Venham ver. Chamam eles para ver o que havia passado com Gedalias. E aí matam. Dos 80, só 10 sobrevivem. 70 desses peregrinos são mortos, assassinados por Ismael e seus soldados e seus corpos jogados numa cisterna. E os 10 que sobrevivem só sobrevivem porque prometem que vão buscar o trigo, o mel e outras coisas que haviam escondido para trazer para Ismael. O que esses 70 fizeram de errado? Eles estavam no lugar errado, na hora errada, e essa foi a sua única culpa. E sofreram a violência na mão de Ismael e dos seus soldados, que não estavam contentes com a situação política daquele momento. O povo pobre que havia escapado do exílio e que tinha sido alvo da generosidade dos Gedalias, agora estava em problemas de novo. Ismael leva vários prisioneiros do povo para Amon, para a terra de Amon, porque havia feito uma aliança com o rei de lá, que possivelmente estava interessado em se aproveitar do caos que estava acontecendo em Judá. Parte desse povo ainda teve melhor sorte quando Joanã, lembram de Joanã? Quem que era Joanã? Joanã era aquele que havia tentado alertar Gedalias, dizendo, cuidado com Ismael. E o Gedalias não quis ouvi-lo. Joanã agora vai com alguns soldados para resgatar esse povo pobre que havia sido levado prisioneiro por Ismael para Amon. Não bastasse o exílio, agora outros sendo levados prisioneiros para Amon. E aí, quando o povo preso lá em Amon vê a Joanã se aproximando, eles falam, aconteceu alguma coisa, vocês me ajudam. Gritaram de alegria, algo que eu não vou conseguir fazer agora. Gritaram de alegria. Claro, porque eles viviam uma desgraça atrás da outra. Houve um breve alívio com o governo de Gedalias, mas foi isso, breve. Mas pelo menos agora, eles não estariam mais nas mãos do violento Ismael e dos seus soldados. Eles voltam, libertos por Joanã, mas logo todo o povo começa a buscar outra solução. Todos, inclusive Joanã, agora querem fugir para o Egito. E a motivação que eles tinham para fugir do Egito era a seguinte, lá no capítulo 42, verso 18. Eles tinham medo. Eles tinham medo e queriam então fugir para o Egito. Na semana que vem nós veremos, lembra do título, né? Da mensagem? E até lá eu espero estar com melhor voz. Morte no Nilo. Como Jeremias os confrontou, dizendo, não é essa a solução. Não é essa a solução. Fugir para o Egito não é o caminho. Não é a solução. Mas agora nós vamos
deixar essa parte do Egito para o domingo que vem. E eu, para concluir o sermão de hoje, eu vou pedir a ajuda de vocês de novo e nós vamos pensar em algumas breves lições do que nós vimos hoje, tá bom? E aí, nós vamos aproveitar que é o primeiro domingo do ano e nós vamos pensar nessas lições como aqueles princípios ou resoluções de ano novo. Conhece isso? Fizeram algumas? Né? Vou na academia todos os dias desse ano, aquelas coisas. Enfim, eu não vou entrar no quanto essas resoluções às vezes são irreais, mas vamos lá. Vamos pensar juntos em alguns princípios que nos ajudem, pelo menos nos ajudem a fazer resoluções para esse novo ano que sejam realistas, justas, adequadas à luz daquilo que nós vimos em Jeremias. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar o princípio e aí vocês vão me ajudar lendo o princípio. Pode ser? Tá bom. Então primeiro. Vamos fazer isso que aparece em Jeremias. Prestar mais atenção. De que às vezes Deus, em alguns momentos da nossa vida, pode ser em 2024, podem nos abençoar ou exercer misericórdia, compaixão de uma maneira que nos chame a atenção. Puxa, eu, na fé que tenho, com a fé que tenho, com aquilo que conheço do Senhor, preciso aprender dessa pessoa que está fazendo isso. E isso pode nos ajudar em boa resolução para esse ano. Segunda. Tem algumas coisas na Bíblia que eu fico pensando, por que a gente não entende? Porque elas aparecem tantas vezes, se repetem uma e outra vez, inúmeras vezes, e parece que a gente não entende. Uma delas é isso. A gente achar que cuidar dos mais pobres, dos mais vulneráveis, é uma agenda política e ideológica. A gente ficou maluco, né? A gente ficou maluco se acha isso. Quem é crente, não importa de que lado que você vota. Não importa a tua preferência política e ideológica. E, aliás, a gente não cansa de repetir aqui na igreja. Esperamos que tenhamos uma diversidade na comunidade da fé de pessoas que pensam diferente sobre a política, sobre a economia, sobre como o país deve ser governado. A gente espera que tenha essa diversidade aqui. Mas nisso aqui a gente tem que ter um comum acordo. Crente que é crente tem compaixão pelos mais vulneráveis da terra. Crente que ouve a palavra de Deus e leva a sério, busca cuidar dos mais pobres da terra. Quer seja a resolução que você faça para esse novo ano, eu exorto a vocês para que esse princípio ajude e modele o que a gente faz ao longo desse ano. Vamos ver a terceira? Às vezes a gente espera pelo mundo ideal, não é mesmo? Quando acontecer tal e tal coisa, aí sim, eu vou fazer isso. Gente, eles estavam no exílio, eles tinham que aprender a viver da maneira melhor, mais íntegra no exílio. O povo pobre que havia ficado, não era a circunstância ideal, mas eles tinham que ser íntegros e fazer o melhor nas circunstâncias que eram dadas. Desculpa usar o exemplo pessoal, que eu nem gosto muito. Não dava para eu ficar esperando estar com uma voz bonita de novo para pregar para vocês.
Hoje era o meu dia de pregar. Não tinha tempo de avisar o Codo. Codo, prega aí. Se bem que ia ser bom, né? O Codo, né? Codo. Eu vou ficar rouco mais vezes, tá bom? Prepara. A gente não dá para esperar a circunstância ideal. Mas a gente pode sim querer ser íntegro e responsável nas circunstâncias que estão dadas. Dentro das limitações que estão dadas. Como eu posso ser íntegro e íntegra? É isso que Deus pede da gente nesse ano de 2024. A próxima, por favor. Gedalias foi um bom líder na hora certa, mas foi ingênuo. Ele não viu a maldade chegando. Eu não gosto quando a gente acredita demais em uma pessoa ou em um grupo. Nos messianismos, de qualquer lado. Quando a gente acha, essa pessoa aqui vai dar um jeito na situação. Tão perigoso isso. A nossa confiança não pode estar no lugar errado. E nós seremos ingênuos quando a gente coloca a nossa esperança no lugar errado. A gente tem que ser mais prudente, mais cuidadosos. E assim acho que isso pode nos ajudar a caminhar com mais cuidado ao longo de 2024. A quinta e última hoje aqui, me ajudem, por favor. Nós vamos entender mais disso do medo no domingo que vem, sobre eles indo para o Egito. Mas o ponto que fica aqui é que às vezes, quando a gente está com medo, assustados, apavorados, o medo não vai ser um bom conselho para decisões importantes na vida. Não vai. O oposto que eu quis colocar junto para fazer um equilíbrio, esse sim nos ajuda. Porque, lembra na palavra de Deus, é que o amor lança fora o medo. E nesse caso é o amor e a confiança colocadas no Senhor. Num Senhor que nos amou primeiro. Nós podemos colocar nossa confiança no Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus de amor. E aí, confiados na boa provisão de Deus, na sua providência, no seu cuidado, aí isso sim vai ser uma base sólida para a gente tomar decisões ao longo de 2024. Vocês perceberam que essas 5 aí não são tão bem assim resoluções de ano novo. Cada um de nós pode fazer a sua lista de maneira mais prática, mais concreta. Mas a minha sugestão é que se esses princípios de hoje te ajudam a fazer ou a revisar a tua lista de resoluções para esse ano de uma maneira mais adequada à fé que o Senhor coloca no nosso coração através da palavra, eu espero que isso nos ajude. E as perguntas que eu deixo com vocês são essas. Até a primeira é essa, né? Que resoluções então você deseja fazer para esse ano novo? Não precisa responder, é um exercício pessoal que vocês vão fazer e eu animo que o façam. E se já fizeram, revisar à luz do que ouviram hoje e de que maneira esses princípios, né, em Jeremias te ajudam a definir ou a revisar as suas resoluções. Que Deus nos ajude nesse ano 2024. Deus abençoe, queridos.